Corinthians 2012, certo? Exatamente, Abel. Bom dia para você, Danan, Nath, fã de esporte, sempre um prazer estar aqui com vocês. A gente já vai para o sorteio ou tem um intervalo antes? Já vamos com a tela então, vamos lá, para a gente falar desse Mundial de Clubes. Tá na hora de um brasileiro, de um sul-americano voltar a ser campeão, mas está cada vez mais difícil. Olha o chaveamento do torneio. Vai ser de 12 a 22 de dezembro na Arábia Saudita. Na segunda rodada tem o Al Ahly, que é o representante africano. Se eu não estou enganado, é o Al Ahly do Egito. Isso. É isso, não é? Isso. E tem Al Ittihad contra o Auckland City. O Al Ittihad é o time do Benzema, do Romarinho, que vai enfrentar o Auckland City, que representa a Oceania. Quem passar por aí, pega o campeão da Libertadores, que é o representante Conmebol. E lá na parte de baixo, o Leão contra o Urawa Reds, contra o Manchester City. Tem sido muito complicado já nos últimos anos, ou muitos sul-americanos têm tropeçado já nessas semifinais. Será que complica ainda mais com essa força que tem, esse investimento que tem tido do futebol árabe, do futebol saudita, André? Eu acho que sim. Acho que a tendência é complicar cada vez mais. Você pega a qualidade do time do Al Ittihad, que entra como campeão, né, do país sede. Ele provavelmente vai ser o adversário do campeão da Libertadores. E vamos lembrar, o Flamengo já perdeu para o Al Hilal antes desse aporte financeiro. Já era um time forte. Né? Acho que é até mais forte do que o Al Ittihad naquele momento. Mas agora o Al Ittihad com Kanté, com Fabinho, com Benzema, o Romarinho, um cara consolidado, Marcelo Groi. O Sérgio Ramos, antes de voltar para o Sevilha, né, que foi anunciado ontem, era um objetivo um zagueiro. Então, e o mercado deles ainda fecha em setembro. Pode ser que chegue mais estrelas nesse time do Al Ittihad, sobretudo no setor defensivo, onde não conta com... Tem só o Regazi, que é um jogador egípcio. Talvez chegue mais algum nome de prestígio ali. E o Al Ittihad já foi campeão com uma vantagem muito grande sobre o Al Hilal. A tendência é que ele seja o adversário na semifinal do campeão da Libertadores, e se ele se confirmar esse favoritismo, acho que é uma parada mais pesada do que o próprio Al Ahly, que deve contar com muita torcida, né, por ser um país árabe, assim como a gente viu no Catar, né, na Copa do Mundo com os países árabes, o cenário é parecido, mas o Al Ittihad jogando em casa com a força que tem, é mais complicado do que quem possa vir do outro lado, do que o Ural Ares do Espírito Santo, né? Exatamente. Ou seja, um técnico europeu também. São times árabes, ou no caso um time saudita, árabe, cada vez mais cara de um time europeu. Sim. Não é isso? Sim. Tô na linha do Donk, assim, acho que vai ser bem complicado para os clubes brasileiros, né? Porque você já tem o desafio de vencer europeu. Já tem uma distância ali e é raro isso acontecer. Isso era mais constante lá na década de 90, lá atrás, né? A gente conseguia ver forças mais equilibradas porque não existia uma distância tão grande de mercado. A partir do momento que começou a gerar muito dinheiro, todo mundo saindo para o futebol brasileiro muito cedo. A gente vê jogadores saindo muito cedo do futebol brasileiro, né? Não ficam tanto. Acho que naquela época o Brasil conseguia reter mais craques por mais tempo. Não tinha um movimento tão grande assim porque o dinheiro é que dita o mercado. Agora, você olhando o Al Ittihad, como o Donk falou, peguei até a listinha aqui, né? No Espírito Santo, é um técnico com histórico de Premier League. Você tem Benzema, Kanté, Fabinho, o Jota, que era um jogador que está se destacando no futebol escocês no Celtic, e alguns brasileiros que são muito importantes já no futebol saudita. O Romarinho é um grande ídolo, o torcedor do Corinthians conhece muito bem. O Igor Coronado foi uma excelente contratação, um cara de meio campo, outro brasileiro também, que já está fazendo história há muito tempo nesse mercado. Então, assim, é uma situação complicada para os clubes brasileiros, porque eles têm dinheiro infinito. Tem uma capacidade de investimento que nenhum clube brasileiro tem nem perto, né? Nem 1/10 da capacidade de investimento. É uma mudança de eixo no mercado, né? A gente está falando, Abel, de um futebol saudita que está ameaçando o futebol europeu. Porque agora consegue tirar estrelas do futebol europeu. Caras consagrados. Então, assim, é um movimento que, se for comparar com o que aconteceu na China, não dá para você fazer essa relação. Teve o boom da China. Mais forte. Muito mais forte. Você teve o boom da China, mas se você for analisar os caras que foram para o futebol saudita, Cristiano Ronaldo, Benzema, Kanté, Neymar, jogadores jovens indo também que tem mercado, todos eles teriam mercado. Quem? O Gabriel Veiga foi pro Al Hilal. Então, assim,
fica ainda mais complicado esse desafio, sim, do Mundial de Clubes. Por isso que eu acho que, assim, para o clube sul-americano, a obsessão tem que ser a Libertadores. Ou a Sul-Americana para quem for jogar a Sul-Americana. Mas a Libertadores vai ser o Mundial dos clubes brasileiros, assim. Se você ganhar um Mundial, vai ser bônus. E um baita de um bônus. A gente analisando, por exemplo, Natália e amigos, os 4 semifinalistas da Libertadores, por exemplo, o Boca trouxe o Cavani, é um jogador veterano, mas é um jogador de Copa do Mundo, um mundialista, como gosta de dizer o amigo Rafael Prats. O Internacional trouxe, acabou de trazer 3 mundialistas, o Ener Valencia, o Rocher, o Arangues já tinha vindo anteriormente, mas ficou muito tempo lesionado, demorou para entrar no time, mas agora está no time. O Palmeiras com seu trabalho consolidado, né, de 3 anos, e tem o Fluminense também. Alguns veteranos, trouxe o Marcelo, veterano também, mas mais um mundialista. Mas eu acho que ainda é pouco. São times que têm investido, estão aí nas semifinais, mas para enfrentar esse poderio europeu e agora esse saudita, eu não sei se vai ser suficiente, Natália. Já não tem sido há muito tempo. E a gente está falando de um movimento de mercado de peças únicas. Em alguns times, o Internacional contrata mais. Você falou de 3. No Fluminense, você falou de 1. No Boca, você falou de 1. No Palmeiras, você não falou de nenhum. A gente está falando da força coletiva e de uma sequência de trabalho, mas é só. E é muito pouco para competir com esses caras. A gente já viu na temporada passada do Mundial, esse ano, né, no começo do ano, o Mundial como foi. O Flamengo é o time que mais investe da América do Sul. Conseguiu competir no Mundial? Não. Ah, mas é culpa do técnico. Mas não conseguiu competir. Então é muito pouco. A distância realmente é muito grande. Para os brasileiros vai ficar cada vez mais difícil, não só para os brasileiros, mas para a América do Sul como um todo. Cada vez mais o nível competitivo vai baixando muito. Eu já falando o quanto o futebol nacional tem sido sucateado. São poucos os times que têm organização. Os que têm organização conseguem competir aqui no mercado da América do Sul, no mercado nacional, mas é muito pouco ainda. A gente tem muitos jogadores. Antigamente você conseguia segurar um jogador até os 20 e poucos. Hoje com 17 ele já está vendido. Infelizmente a nossa realidade, ou são jogadores veteranos, a maioria sim, ou é veterano ou é muito novo, e que não é tão bom a ponto de já ter sido vendido. E o que fala dessa questão desses veteranos e o que fala desse sucateamento do futebol brasileiro é o quanto esses caras que lá já talvez não tenham mais mercado, jogam em times secundários, não os times principais, vem pra cá e sobra. Sobra. Dá pra citar, por exemplo, jogadores que são históricos nessa geração que já fizeram esse movimento de ir pra Europa e voltaram. O Dudu foi pra Europa, foi pro Dínamo, né, voltou e se tornou um grande ídolo do Palmeiras. O Henrique foi pro Wolfsburg, voltou hoje, é um grande ídolo do Flamengo. O próprio Gabigol, que é de Milão, Benfica, voltou. Pedro, são os protagonistas daqui. Eu não estou desmerecendo esses atletas. Eles são importantes dentro desse contexto, nos clubes deles e no futebol brasileiro. No futebol sul-americano são jogadores acima da média. Mas o cara que é diferente, o cara que consegue sustentar, ele vai para a Europa e não volta tão cedo. O Gomes chegou aí pro Milan, mas teve lesão, não jogou e voltou Voltou para ser um dos maiores zagueiros da história do Palmeiras. É um ótimo exemplo também que você traz. O que eu acho que, assim, eu não vou falar que é impossível porque o futebol permite o possível. O Palmeiras quase chega numa disputa por pênaltis com o Chelsea, mas a duras penas, né? Sim. O que eu acho que pode acontecer, e eu tenho visto dentro da Liga Saudita, você tem uma diferença muito grande dos principais times que têm a capacidade de fato de investimento, o Al-Ittihad, o Al-Nassr, o Al-Hilal, o Al-Ahly, né? Esses times estão acima. Dentro da Liga, eu acho que a Liga como um todo, ela não é muito competitiva ainda. Você tem uma diferença muito grande na parte física, então tem que ver assim, até que ponto esses caras estão indo para lá focados em de fato jogar futebol, comprometimento, parte física, se cuidando, né? Esse time profissional mesmo, ou eles estão indo para lá para encher mais a conta de dinheiro. Então, desse ponto de vista, a Liga não é tão competitiva ainda. A Liga, você contar todos os clubes, você tem uma diferença muito grande. Tem até um vídeo circulando de um gol do time do Cristiano Ronaldo, do Al-Nassr, você não tem marcação, desculpa. Parece eu jogando com a minha pelada lá, no final de pelada ainda, que ninguém marca. Você é jogador de bola ou você é bom menino?
Hoje eu sou bom menino, mas eu já tive história. Já tive história. Já tive história, não vou mentir. Mas eu acho que isso pode equilibrar um pouco. Por exemplo, você pega um Fluminense do Fernando Diniz, um Inter do Cudê, um Palmeiras do Abel Ferreira. Mais intenso. Acho que é um jogo mais intenso. A parte física você pode equilibrar, o coletivo sempre equilibra, porque acaba potencializando, então tem que ver como é que Mas você falou o Inter do Cudê, o Fluminense do Diniz e o Palmeiras do Abel. É porque eu acho que o Boca não vai ganhar. E aí, a sensação, desculpa, imagina. mas a sensação é que os times aqui da América do Sul precisam fazer um esforço muito grande. Pra Eles ganhar? vão além do limite técnico, eles vão na vontade, é muita coisa concentrada. E para eles que estão lá, que tem mais investimento, eles jogam de forma mais... E quando ganha, sofre, né, Nath? E aí, Tem uma tela, para a gente continuar aqui a nossa resenha, com os últimos 10 anos. É isso, Leão? Participação dos sul-americanos? Só para a gente dar uma olhada. Olha, desempenho dos sul-americanos no Mundial de Clubes desde 2013. Lembrando mais uma vez, está ali embaixo, ó, o último campeão foi o Corinthians em 2012. Então, desde 2013, nenhum campeão sul-americano, 5 vices, 4 clubes ficaram em terceiro lugar e 1 foi quarto colocado. Só para a gente ter uma ideia da dificuldade, hein? Desde Isso era 2013. acessível, né? ou seja, metade dos casos não chegou na final. Não conseguiu passar no jogo que seria, teoricamente seria favorito. A dificuldade a gente já está falando. E mesmo que consiga, tá bom, você chegou na final, Manchester City. Aí é o buraco mais embaixo, sabe? E assim, a gente, com todo respeito, o Corinthians tem todo o mérito, ganhou, mas assim, ele pegou um europeu que não era, talvez daquele Chelsea de 2012, talvez fosse o semifinalista menos técnico, com menor qualidade em relação aos demais que estavam ali. E eu acho que o brasileiro ou o sul-americano, a gente fala brasileiro que eu tô com o Donan, acho um pouquíssimo. Para mim, o Boca é o menos credenciado dos semifinalistas a ser campeão, ainda que seja o Boca Juniors com todo o peso e com o Cavani. Mas para você conseguir ganhar do europeu, eu acho que ainda tem isso. Assim, você tem que também sonhar que não chegue de repente o melhor time, por exemplo, a Inter de Milão, que fez uma campanha espetacular, mas entre os semifinalistas que estavam. Pegar uma Inter de Milão. Não, também não, seria azarão da mesma forma. Sim. Mas assim, ainda você tem uma possibilidade um pouco maior do que contra o City. O City do Guardiola É difícil pegar a bola, né? Exato. É uma máquina de jogar futebol. Você Do tem jeito que eles times ali jogam que- e pressionam, mas é difícil É que tocar na não- bola, né? Exato. Como é que Então o assim, jogador vai marcar o ralo? Teria- Tem dificuldade aqui. teria que torcer para ser um time, sei lá, a Inter ou o chegar no Milan que Manchester fez City, finalista. caso é muito provável que o Manchester City seja o finalista, para chegar neles tem que passar pela semifinal. Exato. É mais fácil hoje, ou mais provável, um sul-americano ou um árabe, um saudita, por exemplo, um desses aí, chegar na final? Assim, se for O o time do Brasil. Neymar, por exemplo, ele não está no Mundial, tá certo? Exato. Tá fora. Mas o time do Neymar tem quem? Malcolm, Eu tenho aqui. Milinkovic, Savic, Neymar, Tem aqui. o goleiro do Marrocos, não é isso? Ó, Bono. Mitrovic, Mitrovic. Rubem Neves, Koulibaly na zaga, Malcom, Bono, o Aldo Alçari, que é muito bom jogador, o Michael, treinado pelo Jorge Jesus, né, que fez história com o Flamengo, né, no comando ali. Se entrosa um time desse, amigo. Sim, é complicado. Hoje você tem uma E esse distância. não está no Mundial. Hoje você tem uma distância técnica, assim, analisando individualmente. Eles têm jogadores que poderiam estar na Europa com tranquilidade. Então, eu acho que hoje, em um confronto, isso é interessante. Você vai para o Al Ittihad e Palmeiras. Eu acho que o favoritismo está do lado do Al Ittihad. A expectativa maior para lá. Você vai enfrentar o Benzema, o Fabinho, o Kanté. Acho que é um time que chega com esse favoritismo. Agora, o coletivo pode equilibrar. Eu acho que vai ser legal acompanhar. Para a gente ver o teste de até que ponto está essa distância de fato dentro do campo. Bom, vamos lá. Eu acho que sim. O futebol europeu a gente já sabe, né? Que tem aquele alto investimento já faz tempo e os considerados melhores craques do mundo estão nas ligas europeias. E agora o futebol árabe, com essa aventura, digamos assim, galáctica, pode sim evoluir, não em termos de liga, de campeonato,
né? Mas em competições assim pontuais como o Mundial, podem se dar muito bem, inclusive sendo obstáculos assim muito fortes para os sul-americanos. Porém, não podemos nunca menosprezar o futebol sul-americano, principalmente o futebol brasileiro, que sim, em comparação financeira com esses times lá, tanto da Europa e atualmente com os árabes, futebol é dentro de campo e tudo se resolve dentro de campo. Folha salarial não é garantia de título, né? Nós temos esse exemplo aqui no Brasil. E é isso aí. Seja lá quem for, o sul-americano que for para essa final, teoricamente as chances são menores, mas sempre devemos confiar, né, na capacidade dos times aqui do nosso continente e principalmente do futebol brasileiro. É isso aí. E que seja o Fluminense lá no Mundial, se Deus quiser. Vitória Fluminense!